Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar na Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de Gavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por nosso irmão Ney, com a prece inicial, a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz com nossa irmã Elisete, e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor Jesus, é com muita alegria que nos encontramos reunidos em Teu nome para mais esta oportunidade de estudo que se renova. Possamos nós, mestre amigo, aproveitar o manancial de luz que é a doutrina espírita, para que possamos ampliar nosso entendimento acerca das leis divinas em nossos próprios benefícios e que possamos retransmitir os conhecimentos que receberemos nessa noite aos demais companheiros do nosso convívio. Gratidão, Senhor. Gratidão. Vamos à leitura de mais um capítulo, do livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, por Emmanuel. O capítulo 15. Não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, 1 Timóteo, versículo 1.7. Vou ter que cortar essa parte. Não entendi muito bem essa parte. De novo. Então, vamos à leitura do capítulo 15 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, capítulo 1, Timóteo, versículo 1, número 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores e informações descabidas, pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial.
São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isso ou aquilo, está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escalracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intente confundir-lhe os parágrafos e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mas se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essas mesmas leis lhes impõem as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Bom, esse texto ele já fala por si, na verdade, né? Ele é bem assim claro sobre a questão dos doutores da lei, das pessoas que usam da palavra, do poder da palavra, para muitas vezes muitas vezes em benefício de si próprio. Uma palavra ou uma forma que é usada, né, pode movimentar uma ação para o bem, tanto quanto para o mal. Nem pessoas que usam da palavra para destruir a paz, para disseminar a discórdia, que fazem uso do poder da palavra para influenciar negativamente as pessoas. Tudo que você faz para o bem lhe retorna. Tudo que você faz para o mal, lhe retorna o mal. Então, devemos cuidar do que plantamos, porque a colheita vem. Devemos nos afastar de tudo o que é nocivo, né? Da fofoca, da conspiração para prejudicar alguém. E muitos distorcem as palavras do Cristo para usar para o seu próprio benefício. Usam da perspicácia, né, para tirar proveito daqueles que o seguem. Essas pessoas não entendem o poder que a elas foi dado e acabam usando contra o mundo todo. Porque em um campo de batalha onde o rei reina o caos, né, trabalham contra a verdade, usam as fraquezas daquele que a fé ainda é muito pequena e são influenciados pelas essas energias ruins. E estamos aqui para aprender, e tudo que nos acontece são lições, provas. Então, nós precisamos nos prepararmos para conseguir seguir em frente, sem desviar do caminho do bem, no caminho que Jesus veio nos mostrar. Peguei um texto ali do Haroldo que fala sobre os pensamentos, né, que se manifestam através das palavras que dizemos. As palavras são carregadas de energias, das vibrações, das emoções e pensamentos que a originam. Por isso, a espiritualidade nos ensina que devemos cuidar bem do que falamos. Os pensamentos criam os campos de força,
energias invisíveis ao nosso redor, e as palavras são materialização desses pensamentos, como se fossem sementes carregadas de poder, e se lançarem de nossas bocas. E é pela palavra falada e escrita que a sociedade vai perpetuando a sua realidade. O pensamento cria, a palavra potencializa, e a materialização começa a acontecer. Assim, se o poder das palavras for utilizado para pessimismo, dúvidas, críticas e julgamentos, as palavras atrairão por sintonia energias semelhantes de enfermidades, sombras e desafetos, e terminarão por nos tornar infelizes, angustiados, em uma porção de doenças espirituais, vão se concretizando em nosso corpo físico. As palavras têm o poder da intenção, com uma palavra bem colocada, com o objetivo de auxiliar, de construir, podemos elevar o sentimento e o pensamento daqueles ao nosso redor e assim usar o poder da palavra para o bem. Do mesmo modo, com palavras sarcásticas, cruéis e maldosas, ditas simuladas ou diretamente com a intenção de provocar ou machucar, podemos causar dor e sofrimento em nosso semelhante. Podemos gerar maledicências e criar como micróbios em redor de carne putrefata, germes espirituais de corrosão e destruição. Com uma palavra podemos influenciar para o bem ou para o mal, podemos criar um paraíso ao nosso redor ou um inferno, sendo que o que quer que emanemos para os outros, criaremos em primeiro lugar para nós mesmos. Outra coisa importante é o tom da voz. As palavras utilizadas e os gestos as acompanham são determinantes para que uma mensagem seja poderosa e bem recebida pelo outro. Do contrário, ela pode se tornar foco de distorção e desgosto. Tentemos sempre purificar os nossos sentimentos e controlar os pensamentos. A oração, a meditação, a leitura edificante, o estudo metódico das coisas do espírito são algumas maneiras de controlar o padrão de pensamento. Quando isso não for suficiente, guardemos nossas mazelas conosco, não sejamos instrumento do mal, espalhando aos outros o que não presta. É compreensível que não controlemos sempre o que passa em nossa cabeça, mas manter a boca fechada não é tão difícil. Então, é isso. A minha conclusão é que muitas pessoas, autoridades da religião, da política, têm o poder da palavra e muitas vezes não a usam como deveria ser usada. Então, vamos nós procurar estudar bastante, entender bastante sobre a palavra que a gente for colocar e cuidar do que a gente está semeando também, porque, que nem eu disse, a colheita vem. Gratidão. Dando prosseguimento à nossa reflexão, esse capítulo é muito importante, né? Tem uma mensagem bem edificante. É bastante conhecida a influência que as classes dominantes exercem em diversos setores da sociedade. E como não poderia deixar de ser, também na área da religião, com suas ideias de cunho humano, eles modificam o verdadeiro sentido dos textos, moldando segundo suas próprias conveniências, seus próprios interesses. A história, ela nos conta, é um testemunho vivo
de todos esses fenômenos. Então, meus irmãos, temos que refletir também sobre o nosso movimento espírita. De uns anos para cá, vem se observando mudanças na prática, nos hábitos e pensamentos em torno do espiritismo. A doutrina do Consolador, promessa feita por Jesus Cristo aos homens, vem sendo interpretada de forma equivocada, sem qualquer baliza racional. Os responsáveis por essa conduta são membros das elites que acabaram assumindo postos de comando nas federações, nas casas espíritas. Embora seus pensamentos sejam relativamente úteis, quase sempre trazem o cunho das ideias humanas. Amam as glórias sociais, os títulos e o sentar nos primeiros lugares da festa. Eles querem, como se dizem, aparecer mais do que Jesus. Pois bem, nas escrituras antigas, deixada por Moisés, determinava que não se deveria cultivar deuses estranhos, que um só Deus existia, chamado Deus dos deuses. Epífanes, frente às obrigações das leis, começou a ver como um obstáculo ao crescimento do helenismo. Procurou resolver o problema pela forma que julgou mais simples, destruir as escrituras sagradas, e com isso iniciou-se uma acirrada perseguição a todos quanto por elas tivessem simpatias. Por exemplo, os macabeus, inebriados pelos sonhos humanos, fazendo uso dos conchavos, passaram a conviver pacificamente com os seguidores das doutrinas gregas. Pois bem, meus irmãos, a história, como eu já disse, está recheada. Em pouco tempo, os doutores que dirigiam o Estado principal, a elite da época, começaram a influenciar na interpretação das leis. E nasciam normas e mais normas, introduzidas nas práticas, conhecidas mais tarde como a tradição dos antigos. Então, já é um costume antigo dessas interpretações equivocadas. Os costumes eram adaptados segundo a conveniência dos doutores. E nascia o Sanedrim, ou Sinédrio, que perseguiu e condenou ao sacrifício muitos homens chamados de Jesus, que usou a expor uma doutrina diferenciada do que as cultivavam. Na história das igrejas, observamos o mesmo tipo de interferência, o mesmo tipo de comportamento. No princípio, sob a orientação de Paulo de Tarso, as igrejas não estavam em momento algum ligadas a poderes do mundo, eram separadas. Ao contrário, eram perseguidas por eles. O cristianismo vivia os ensinamentos morais e espirituais do Mestre Jesus. As práticas da época eram semelhantes às dos atuais centros espíritas, com a única ressalva de que nem todos sabiam que o Espírito Santo, os dons espirituais, eram as almas do homem que se manifestavam. Gratidão a todos. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conosco. Para todos que estão
conectados conosco nesse momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, mais uma vez, encerramos os nossos estudos de hoje. Agradecemos a Deus, aos nossos irmãos espirituais, pelas boas energias, pelo auxílio, e que esse Evangelho possa espalhar luz e conforto a todos aqueles que rogam ao nosso Mestre Jesus pelo auxílio. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar nossos estudos de hoje, e que assim seja.